Pedro, ele diz que nós, nessa terra, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, é esse fogo que comprova que a nossa fé verdadeiramente é genuína. São as provas dessa vida, são as aflições, são os sofrimentos que a gente passa que nos mostra que a nossa fé realmente é verdadeira. É isso que comprova que verdadeiramente a nossa fé é genuína. Nós vemos, né, amados irmãos, que a palavra do Senhor fala muito, né, sobre o ourives, fala muito sobre a prata refinada, sobre o ouro refinado. E o Senhor, ele tem a intenção de refinar a nossa vida, por quê, amados irmãos? Porque o fogo, ele tem a capacidade de consumir o quê? Todas as impurezas. Tudo aquilo que é ruim, o ouro, o fogo, ele consome, né? E a palavra do Senhor, ela fala exatamente sobre isso. E a palavra que eu li aqui referente a Moisés, amados irmãos, é sobre a vida dele, que eu gostaria de estar aqui ministrando essa noite e mostrando, né, um pouquinho. Temos assim inúmeros homens e mulheres de Deus que nós poderíamos estar falando. Homens que foram provados, que a sua fé foi provada e que eles realmente mostraram que foram grandes homens de Deus, que eles realmente passaram por provas de fogo. Foram homens que foram forjados no fogo, verdadeiramente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Eu li esse versículo aqui em Êxodo 33. Êxodo 33 mostra ali de forma muito clara, com toda essa intensidade, com todo esse diálogo que ele tinha com Deus. Moisés, ele foi o único homem que viu a Deus da maneira que o Senhor se revelou a ele. Né? Nós temos Jeremias, temos Isaías, Ezequiel, homens que tiveram visões do Todo-Poderoso, homens que tiveram visões de Deus, da glória de Deus, mas o único homem que entrou ali na fenda da rocha e que o Senhor cobriu com a mão e verdadeiramente passou, olha irmãos, me arrepia todo, imaginar isso, me arrepia tudo aqui, os pelinhos do braço, olha, eita Deus, tremendo e maravilhoso, o único homem que teve esse privilégio de ver o Senhor passando pessoalmente, amados irmãos, foi Moisés. Moisés, um grande homem de Deus, amados irmãos. Moisés, o maior de todos os profetas. Moisés, o Senhor disse: Moisés, eu te conheço muito bem e você é muito especial para mim. Amados irmãos, o que leva um homem a ser tão especial para Deus como Moisés foi? Moisés era um homem manso, diz a palavra do Senhor. Moisés era um homem manso. Não é que ele era um homem simplesmente tranquilo. Ele tinha uma mansidão dada por Deus. Tanto é que o Senhor precisou escolher quem? Arão. Porque Arão tinha uma língua mais pesada. Arão tinha uma melhor forma de se comunicar e falar o que precisava ser dito. Moisés não. Moisés provavelmente era aquele homem tão manso que talvez ele rodeasse um pouco para chegar ao ponto que Deus queria. Mas ele era um homem de Deus, amados irmãos. Ele era um homem de Deus. Se você pegar o perfil de Moisés e você pegar o perfil de Arão, na vista do mundo, Arão, ele era aquele homem que ele tinha o dom de delegar, de dar ordens. E Moisés talvez não fosse esse tipo de homem. Moisés talvez não tinha exatamente esse perfil de mandar, de delegar pela sua mansidão. Mas ele não deixou de ser um homem de Deus, por quê? Porque ele tinha um coração voltado para o Senhor, amados irmãos. E isso faz toda a diferença. O Senhor, ele mostra que não importa o seu temperamento, não importa a sua personalidade. Se você se rende ao Senhor, o Senhor te levanta, te usa e faz coisas extraordinárias através da sua vida. A vida de Moisés já começa com um decreto de Faraó. Faraó disse: vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E Moisés, né, nem era o nome dele esse, né? Eu nem sei qual era o nome dele. A Bíblia fala, irmãos? Nem fala o nome dele, né? A gente conhece ele como Moisés, mas o nome hebreu dele a Bíblia não fala. Fala, pastor Adão. Ele não tinha esse nome, não tinha nome. Ela teve o seu filho, cuidou até onde deu. Quando ela viu que não podia mais esconder, ela fez aquele barquinho, colocou no Nilo e falou: Miriam, vê até onde vai. Quando aquele barquinho foi guiado por Deus até aquela piscina à beira do rio, aonde a princesa se banhava, amados irmãos. É tão maravilhoso quando Deus ele preserva o seu propósito. O Senhor, ele tinha uma promessa.
que ele ia livrar o povo da escravidão. Olha como as coisas de Deus, amados irmãos, são lentas para acontecer. No tempo de Deus, não. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. No tempo de Deus acontece tudo certinho, da maneira que tem que ser. Mas o nosso ponto de vista é uma forma lenta de acontecer. Veja bem, amados irmãos. O povo clamava por um libertador. O povo clamava ao Senhor. Moisés nasceu e o povo já era escravo. Moisés cresceu como príncipe no Egito e o povo permanecia escravo. O povo permanecia sofrendo e clamando por um libertador que eles nem sequer sabiam que já existia. Ou seja, Deus ele trabalha nos bastidores da minha e na sua vida. Sabe aquelas coisas atrás da cortina que você não vê que está... Você acha que não está acontecendo nada? Parece que seu sofrimento fica pior. Mas Deus já havia levantado um libertador. Ali Moisés ele foi instruído. Ali ele comia do bom e do melhor. Ele era super inteligente. Moisés ele tinha todo tipo de instrução. Amados irmãos, Moisés ele foi criado como filho da filha de Faraó. Irmãos, nós não temos ideia de quanto poder Moisés ele recusou. Quanto poder Moisés ele tinha em suas mãos, mas ele recusou, porque a palavra do Senhor diz claramente que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O Senhor ele foi conduzindo a vida daquele homem. O Senhor ele foi conduzindo a vida daquele homem. Ele sabia, amados irmãos, dentro dele, que tinha algo especial, que tinha algo diferente que ele tinha que descobrir, que tinha algo que ele tinha que buscar. Alguma coisa tinha que acontecer na vida dele, amados irmãos. Ou seja, ele foi criado como um príncipe. Ele foi criado por aquele que havia feito um decreto para matar ele mesmo. Olha como Deus trabalha. Depois de toda a instrução, depois de tudo que havia acontecido, Moisés, ele se incomodava com a escravidão daquele povo. Moisés, ele se incomodava como aquele povo era tratado, como aquele povo era afligido. Até que aconteceu aquele episódio, que ele matou um egípcio e precisou fugir. Amados irmãos, Moisés, ele fugiu por aquele deserto até chegar em Midian. Quando a gente fala, amados irmãos, que Moisés, ele saiu do Egito e foi para Midian, parece que ele pegou um ônibus e desceu no centro de Guarulhos. Ou parece que a gente andou daqui até o postinho do Secap, que é uma distância de mais de 1 quilômetro. E não foi isso que aconteceu, amados irmãos. Pensa, um homem desprovido de alimento, desprovido de água, ele simplesmente fugiu imediatamente quando aquilo aconteceu. Ou seja, ele andou por meses até chegar na terra de Midian. Ele andou por meses no deserto, no sol escaldante. Ali o Senhor já estava provando, moldando a vida de Moisés, porque não é fácil um homem, é quase impossível, um homem sobreviver no calor do deserto. Mas ali ele chegou aonde? Num poço. Olha que tremendo, amados irmãos. Ele chegou num poço de Midian. Ali ele chegou onde havia água. Ali ele chegou onde havia refrigério. E foi exatamente ali que o Senhor mostrou como seria o futuro de Moisés. E o interessante, amados irmãos, é que se você analisar dia após dia da vida de Moisés, ele saiu do Egito, Moisés tinha 40 anos de idade. Com quantos anos Moisés voltou para o Egito? 80 anos de idade. Moisés, ele foi um fugitivo do Egito por 40 anos. Era um príncipe no Egito. Do Egito, ele caminhou pelo deserto e chegou na terra de Midian, onde ele conheceu sua esposa, se casou, teve filhos. E ali, durante 40 anos, ele foi pastor de ovelhas. Ali o Senhor já estava ensinando ele, irmãos, assim como ele fez com Davi. Davi também. Davi estava no campo pastoreando as ovelhas de seu pai. Ali ele lutava com o urso, ali ele lutava com o leão. Ali o Senhor já estava preparando Davi para quê? Para liderar um povo, dando para ele coragem, dando para ele a força e a segurança que um líder precisava ter. Moisés precisava passar por essa escola. Moisés era um homem manso demais para poder enfrentar Faraó. Moisés era um homem manso demais para poder enfrentar sua própria mãe, que estava lá no Egito, para poder enfrentar seu irmão, que também estava lá no Egito.
Deus levou ele para uma escola. Irmãos, é por isso que a escola do deserto, ela é dolorida, mas ela é eficaz e necessária nas nossas vidas. Porque por mais que Moisés, talvez ele não tivesse um coração e tudo aquilo, ele mudou radicalmente de vida. Ele mudou radicalmente, ele vivia num palácio onde ele tinha tudo. Depois ele precisava comer, ele precisava trabalhar para poder se alimentar. Mas ali era a escola que Deus estava moldando Moisés. Ali durante muitos anos, ele cuidou das ovelhas do seu sogro, teve seus filhos, até que ele teve um encontro com o Senhor na sarça ardente. Ele precisava conhecer esse Deus que o havia chamado. Ele precisava conhecer verdadeiramente. E ali o Senhor disse: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali Moisés disse, Lucas falou sobre isso terça-feira: Senhor, como eles vão crer em mim? O que eu digo? Qual é o teu nome? Moisés ousou perguntar qual era o nome de Deus. Moisés ousou perguntar: qual é o teu nome, Senhor? O que eu vou dizer para o povo? Diga que o eu sou me enviou a vós. Amados irmãos, quando Moisés disse, o eu sou me enviou a vós, eles não puderam endurecer os seus corações. Eles se alegraram porque eles sabiam verdadeiramente que Deus sim o havia enviado. E todos nós conhecemos muito bem a história de Moisés. O que Deus fez. Conhecemos as pragas, as 10. Conhecemos a última, que foi a morte dos primogênitos. Então o faraó realmente quebrantou seu coração, porque Deus que havia endurecido o coração do faraó, libertou o povo. E eles saíram da terra do Egito e foram para o deserto. E chegaram na frente do Mar Vermelho. E ali parecia que não havia saída, mas o Senhor abriu o mar perante Moisés e aqueles milhares de seres humanos que ele estava liderando. Uma coluna de fogo vinha durante a noite, aquecia, protegia de animais durante a noite, durante o dia. Uma coluna de nuvem estava com eles. E grandes foram os milagres que o Senhor fez através da vida de Moisés. O dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai, amados irmãos. O Senhor enviou o maná. O Senhor fez água verter da rocha. Oh, irmãos, que tremendo. Tudo que Deus fez através da vida de um homem que vivia num palácio e abriu mão de estar no luxo para servir o Senhor. O Senhor enviou codornas para que o povo pudesse comer carne. O Senhor fez tantas maravilhas, mesmo o povo não merecendo. Pelo amor que Deus tinha pela vida de Moisés, a liderança, a obediência de Moisés, o Senhor fez tudo o que ele fez. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés ele passou por muitas dificuldades. Moisés passou por muitas provações. Porque liderar um povo pequeno parece que é fácil, mas não é fácil. Pergunta para o pastor Adão. Mesmo uma igreja, vamos arredondar aqui, que tem 100 membros aqui na igreja. Por mais que você consiga administrar, não é fácil. Cada um tem a sua maneira de pensar. Cada um tem a sua maneira de se expressar. Cada um tem a sua opinião. Alguns são mansos, outros são ignorantes, outros são apaziguadores, outros são mais encrenqueiros, querem arrumar confusão a todo custo. Vamos esclarecer isso aqui, pastor, isso está errado. Não é fácil você guiar um povo. Agora imagine um homem com milhares. A palavra do Senhor diz que foram 600 mil homens que saíram do Egito. 600 mil homens contados a partir de 21 anos. Os de 21 para baixo, crianças e mulheres, não eram contados. Ou seja, devia ter aproximadamente ali, 5 milhões de pessoas? 5 milhões de pessoas. Fora os rebanhos, fora os animais. Amados irmãos, imagine quantas horas ou até dias demorou para eles passarem pelo Mar Vermelho. Aquela infinidade de pessoas, de rebanhos e de animais. Mas o Senhor estava mostrando para Moisés: eu estou contigo. E depois que tudo isso aconteceu, amados irmãos, a gente chega aqui, nesse versículo que eu quero mostrar para vocês, amados irmãos. Como eu já li. Moisés, o Senhor já havia cansado do povo pecar. O Senhor disse: Moisés, vai com o povo, eu vou mandar um anjo com você, mas eu não vou adiante. Eu não vou contigo. O Senhor disse:
Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. Eu só vou se o Senhor for contigo. E o Senhor disse, por você ter pedido, Moisés, então eu irei. E Moisés, irmãos, de uma forma tão ousada, ele pediu para Deus o quê? Ele pediu para Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver, Senhor, a tua glória. Eu quero te ver pessoalmente. Que homem faz um pedido desse para Deus? E Deus atende de forma tão espontânea, de forma tão voluntária, como ele respondeu para Moisés. E o Senhor disse para ele, eu te deixarei ver a minha bondade. A minha bondade passará diante de você. Pronunciarei o meu nome bem na sua frente. Mas você não poderá ver o meu rosto, porque ninguém que puder ver o meu rosto poderá ficar vivo. Então o Senhor disse, venha Moisés, suba sobre esta rocha. Venha sobre esta rocha. Amados irmãos, a própria rocha que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali a Trindade estava quando o Senhor disse, venha para esta rocha, Moisés. E ele subiu na rocha, que representava o próprio Senhor Jesus Cristo. O Deus invisível que apareceu a Abraão, Isaac, Jacó, mostra verdadeiramente a sua face para Moisés. E ali o Senhor disse, entre nessa fenda, por quê? Porque você não poderá me ver por completo, porque se vês, certamente morrerás. Então, quando Moisés se colocou perante aquela fenda da rocha, amados irmãos, o Senhor tapou, o Senhor cobriu, o Senhor, irmãos, com seu grande amor, ele cobriu a fenda da rocha, amados irmãos, para que Moisés não pudesse ver a glória de Deus por completo. E quando Moisés olhou, ele viu o Senhor passando pelas costas. Ele viu as costas do Senhor, mas não porque o Senhor virou as costas para ele, porque o Senhor estava cuidando de Moisés. Nenhum homem viu o que Moisés viu. Nenhum homem viveu o que Moisés viveu. O Senhor se revelou a Moisés de forma tão gloriosa naquela fenda da rocha. Amados irmãos, você percebe como de forma tão privilegiada o Senhor tratou eu e você? Você consegue perceber, amados irmãos, que esses acontecimentos aqui no Velho Testamento, eles são tão raros, eles são tão difíceis. Nenhum homem falou com o Senhor como Moisés falou. Você conhece José? Você conhece a história de José? O Lucas falou para mim, e é verdade, amados irmãos. Me mostra um versículo aqui na história de José, algum momento em que Deus falou com José. Tu pode me mostrar? Não tem um versículo que o Senhor falou com José como ele falou com Abraão, como ele falou com Jacó, como ele falou com Moisés. Mas José permaneceu fiel, irmãos, na luta, no deserto, na prova, na dificuldade. Ele permaneceu fiel. Aí você percebe como eu e você somos privilegiados? Quero ler aqui, para vocês entenderem como eu e você somos privilegiados. Porque ele servia a um Deus invisível. Ele servia a um Deus que ninguém nunca viu. Ele servia a um Deus que escolhia determinados representantes na terra para falar com eles. Poucos ouviam a voz do Senhor. Poucos tiveram esse relacionamento com Deus. Mas eles criam e serviam ao Senhor. Agora eu vou te mostrar porque que eu e você somos privilegiados. Colossenses, capítulo 1. Oh, glória a Deus, diz assim: quando olhamos para o Filho, Jesus Cristo, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e embaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele já estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Agora, por que eu e você somos tão privilegiados? Porque quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Jesus Cristo, ele tornou visível um Deus que era invisível. Irmãos, isso é tremendo.
Isso é maravilhoso, porque eu não tenho o relacionamento com Deus que Moisés teve. Eu não estou longe de ter a lealdade que José teve. Eu estou longe de ser um patriarca como foi Isaac, Jacó e Abraão. Mas ainda assim, o Senhor revelou para mim, pecador, revelou para você, pecador, Jesus Cristo em carne e osso. O Senhor manifestou a tua glória de forma tão visível que Jesus Cristo saiu do teu trono de glória e desceu e pisou nessa terra aqui, ó, que eu e você pisa. Ele desceu nessa terra, ele se fez carne. E como diz a palavra de Deus, ele não usou dos privilégios de ser Deus para amortecer a tua vida, para amortecer o teu sofrimento. Muito pelo contrário, ele aceitou de forma voluntária, porque ele sabia que o propósito do Pai só daria certo através da vida dele. É por isso que eu e você somos tão privilegiados, porque esse Deus que pouco se revelou no Antigo Testamento, ele se revelou para mim e para você, pecador de carne e osso. Eu não vi o rosto de Jesus, mas meus irmãos viram. E eu creio no testemunho deles, amados irmãos. Eu nunca vi o rosto de Cristo, mas os meus amados irmãos viram e eu creio no testemunho deles, amados irmãos. Eu creio no que eles disseram. Eu creio nas Escrituras. Eu creio na palavra de Deus, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para essa terra e se revelou para mim e se revelou para você. E você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso. Você pode orar, você pode clamar, você pode buscar, que Ele te ouve. E Ele fala contigo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que mora dentro de você está em constante comunhão com o Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário. E quando Ele morreu, que Ele veio e passou aqui os 50 dias, os 40 dias aqui na terra, e depois Ele subiu, Ele disse, eu tenho que ir. Eu preciso ir. Fica Jesus, mais um pouquinho, fica aqui. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o Pai não envia um Consolador. E através desse presente de Deus, desse Consolador, o Espírito Santo de Deus, é através dele que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. É através dele que nós temos esse relacionamento puro com o Senhor. Por isso eu te digo, amados irmãos, se você estiver passando pela prova, essa prova de fogo, o Senhor está eliminando as impurezas da tua vida. Se você está passando pelas aflições, o Senhor está te moldando, aleluias. O Senhor quer te colocar na fenda da rocha. O Senhor quer que você esteja num relacionamento tão abençoado com Ele, que Ele possa se revelar a ti de forma tão maravilhosa que você escute verdadeiramente a voz de Deus, falando no teu ouvido e falando no teu coração. Esse é o relacionamento que o Senhor quer. É dessa maneira que o Senhor Ele quer se relacionar com o seu povo. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai, o seu rosto já não era mais o mesmo. O seu rosto já era diferente, porque ele tinha um contato com Deus ali naquele lugar. O Senhor também quer se relacionar desse jeito comigo e contigo. E falando sobre ourives, amados irmãos, é o que dizem os historiadores, histórias do passado. Antigamente não tinha as máquinas que temos nos dias de hoje para purificar o ouro, para tornar o trabalho mais fácil, para purificar a prata, tornar a prata tão pura e o ouro tão puro. E disseram, amados irmãos, uma certa vez que perguntaram para o ourives, como que você sabe que o ouro e que a prata que você está purificando, ela está realmente pura? Aí ele respondeu, ela está realmente pura quando eu consigo ver o meu reflexo nela. Então, quando o Senhor te tratar de uma maneira que Ele olhe para você e diga, eu vejo eu mesmo em você. Quando o Senhor olhar para você e falar, aquele meu filho reflete a minha glória. Aquele meu filho reflete a minha palavra. Aquele meu filho reflete a minha bondade, meu amor e a minha misericórdia. É porque verdadeiramente você chegou no ponto que Deus queria. Moisés refletiu a glória do Senhor. E muitos homens, muitos outros santos homens e mulheres de Deus também refletiam a glória do Deus vivo. Assim como os apóstolos refletiam a glória de Jesus Cristo, nós também aqui estamos para refletir a glória
do nosso Deus, através de uma vida de testemunho, de uma vida de obediência, de uma vida de fé, de uma vida de verdadeiros servos e servas de Deus, que sacrifica a sua vida própria em bem da obra do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Então é isso. Louvado seja Deus. Que os sofrimentos dessa vida não venham fazer você desanimar. Não desanime, amados irmãos. Eu sei que a vida é cheia de altos e baixos. Um dia você está muito lá, outro dia você está mais aqui. Mas isso é normal. Isso acontece até na criação de Deus. Temos as estações que seguimos. Mas o importante é manter as nossas raízes bem profundas nessa terra, nesse solo que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, agradeço a oportunidade.